Boa tarde. Dando continuidade às atividades do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, nós temos hoje a última reunião do ano, né, que a próxima vai cair muito perto do final do ano. Então, nós encerramos com esta. Queria agradecer a todos, né, durante esse ano que ajudaram a fazer essa atividade e convidá-los de novo para o ano que vem, e convidar todos para trazerem casos ou temas interessantes que querem discutir. Eu reforço isso, não está aberto a todos. Para o ano que vem, então, apresentar essas sugestões, ou de temas, ou de casos clínicos que queiram apresentar. Então, nós vamos convidar a doutora Nayara. A Nayara Batagini, ela é cirurgiã vascular do Hospital Sírio-Libanês e do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ela é doutorada e faz seu pós-doutorando em aneurismas viscerais e foi fellow da Cleveland Clinic. Então, o tema que ela vai abordar são as atualizações no tratamento dos aneurismas viscerais. Nayara, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Dr. André Estensoro, em nome do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. É um grande prazer estar aqui hoje conversando sobre as atualizações no tratamento dos aneurismas viscerais. O meu objetivo com esta aula é trazer o que há de mais recente em relação ao manejo desses aneurismas, com foco no tratamento endovascular. Não tenho conflitos de interesse. Os aneurismas viscerais são ainda tão intrigantes porque não são completamente compreendidos devido à sua raridade e por terem comportamentos distintos dependendo da artéria em que é acometida. Quando falamos em aneurismas viscerais, estamos englobando os aneurismas de artéria renal e os aneurismas esplâncnicos, que são aqueles que acometem o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior e seus respectivos ramos. Um breve contexto clínico. Trata-se de uma doença com uma pouca frequência, uma incidência de 0,1 a 2% da população. Além da aterosclerose, outras etiologias são muito importantes para os aneurismas viscerais, como as vasculites e as displasias. Representam apenas 5% dos aneurismas intraabdominais. 1/3 deles terão associações com outros aneurismas, como de aorta, de ilíaca, de poplítea. E o mais importante, 1/4 vão se apresentar rotos, com uma mortalidade que é de 10% a 90%, algumas séries até 100%, dependendo da artéria acometida. E um fator muito relevante em relação às viscerais é a história natural, ou seja, o que leva ao crescimento desses aneurismas, bem como os fatores que predispõem à rotura, ainda são muito mal definidos. E é nesse contexto que nós nos deparamos com 2 caminhos a seguir diante de um paciente com aneurisma visceral: agir ou esperar. Muitas vezes temos dúvidas quando o risco da rotura é maior que o risco da cirurgia e nós devemos fazer a indicação cirúrgica. E essa dúvida é tão atual que até a última versão de 2019 do Rutherford é referido que não havia consenso na literatura sobre as indicações cirúrgicas desses aneurismas, bem como a melhor forma de tratamento para cada um deles. Tem alguns artigos mais antigos que sugerem tratamento para aneurismas verdadeiros acima de 2 centímetros. No entanto, como vocês verão na sequência, esse conceito já está ficando ultrapassado. E é por isso que o conhecimento da história natural desses aneurismas é tão importante para a nossa tomada de conduta. Nós temos na literatura 2 artigos que fizeram um estudo da história natural. O primeiro foi publicado em 2016, foram 176 aneurismas esplâncnicos com um diâmetro médio de 1,62 centímetros. Foi um follow-up de 3 anos, e desses, 91% daqueles que eram menores de 2,5 centímetros ficaram estáveis. E a estabilidade encontrada foi tão grande que os autores ainda sugeriram realização de imagem apenas a cada 3 anos. O outro artigo veio em 2018,
que foram 108 aneurismas esplâncnicos com diâmetro médio de 1,58 centímetros. O follow-up foi de pouco mais de 4 anos, e o crescimento médio encontrado foi de apenas 0,064 centímetros ao ano. E nenhuma rotura foi observada nos aneurismas em 10 aneurismas que eram maiores de 2 centímetros. Acabou de ser aceito para publicação esse artigo de minha autoria, juntamente com o nosso grupo do Hospital das Clínicas, baseado na database coletada pelo professor Erasmo Simão desde 2000, em que nós fizemos a coleta de todos os pacientes que tinham pelo menos 2 tomografias ao longo do segmento. Foram 87 aneurismas esplâncnicos, porque foram excluídos aqueles que eram seguidos apenas com ultrassom ou com ressonância, ou aqueles que tinham apenas um exame de imagem. O nosso follow-up foi de quase 4 anos, o follow-up médio, e 77% deles ficaram estáveis, com um crescimento médio de apenas 0,063 centímetros ao ano, um dado muito parecido com o artigo de 2018. E da nossa casuística, apenas os aneurismas esplênicos tiveram um crescimento significativo, que foi de 1,08 milímetros ao ano, e apenas a hipertensão portal, na análise multivariada, mostrou uma significância estatística com o crescimento dos aneurismas de esplênica. Com esses artigos, conclui-se que é sugerido que esses aneurismas crescem menos, ou seja, ficam muito mais estáveis do que antes se imaginava. E o que nós temos de mais recente na literatura com relação ao manejo dos aneurismas viscerais? Este ano de 2020 foi publicado o primeiro guideline pela Society for Vascular Surgery para o manejo dos aneurismas viscerais. Este guideline, ele foi embasado em toda a literatura existente até então, mas principalmente nessa meta-análise que foi realizada 1 ano antes, justamente para auxiliar no guideline, em que foram coletados todos os artigos que tinham pelo menos 10 pacientes, totalizando 80 artigos, que na sua grande maioria eram observacionais, não comparativos, o que chegou próximo a 3.000 pacientes com aneurismas viscerais. Na sequência, eu irei mostrar o que este guideline sugere para a conduta cirúrgica de cada um dos grupos dos aneurismas viscerais, com seus respectivos graus de recomendação e níveis de evidência, considerando que são os aneurismas viscerais verdadeiros, íntegros e assintomáticos, uma vez que os rotos, os sintomáticos e os pseudoaneurismas devem ser sempre tratados. Lembrando que os graus de recomendação se dividem em 1 e 2. 1 é quando os benefícios claramente são maiores que os riscos de uma intervenção cirúrgica, e o 2 é quando os benefícios se assemelham aos riscos, devendo alguns fatores individuais serem mais tomados em conta para a tomada de decisão. E os níveis de evidência vão de A a C, sendo que quanto mais alta a qualidade da evidência, menor a chance das conclusões serem alteradas com trabalhos futuros. Os aneurismas de esplênica são os mais comuns e são os que têm os fatores de risco mais bem estabelecidos, que são a multiparidade, a hipertensão portal e o sexo feminino. A indicação cirúrgica sugerida atual são para aneurismas acima de 3 centímetros e para mulheres em idade fértil com potencial de gestação, devido à altíssima mortalidade materna e fetal de uma rotura. Esta é a maior série de estudo de aneurismas de esplênica realizada pela Cleveland Clinic. Foram 128 aneurismas seguidos por 15 anos, sendo que no grupo de observação, o diâmetro médio era 1,7 centímetros, ou seja, muito próximo aos 2 centímetros até então, utilizado para indicação cirúrgica. E o crescimento encontrado foi de apenas 0,2 milímetros ao ano, sendo que a sobrevida em 10 anos não teve diferença estatística entre os observados e os tratados, tendo até uma tendência de ter sido maior no grupo dos observados. Esse artigo, juntamente com outros, foram os responsáveis pelo aumento da indicação cirúrgica de 2 para 3 centímetros para os aneurismas de artéria esplênica. Aqui, peraí. Os aneurismas de celíaco... Não, tem que pagar o telecom. Já vou resolver tudo hoje. 40% deles são concomitantes com outros. São os que mais têm concomitância. E tem 2 etiologias que são muito
muito relacionados a esses aneurismas, que são a 350. simetria arqueado mediano e a dissecção isolada. No entanto, independente da etiologia, a indicação cirúrgica atual são para aneurismas acima de 2 centímetros e ainda que tenha um crescimento visualizado nos últimos exames de imagem. Os aneurismas de renal têm as características principais, o fato de serem bilaterais em 10% dos casos, 75% deles são do tipo 2, ou seja, uma permeação. Lembrando que o tipo 1, quando é na artéria renal principal, e o tipo 3 é quando é... Não, Lucas vem tarde. A maior parte deles são relacionados à displasia fibromuscular. E, interessante, 2/3 dos pacientes com aneurisma de renal têm hipertensão arterial. E de todos os aneurismas, esses são os que menos rompem, dos aneurismas viscerais, os que menos rompem, e quando rompem, é o que tem a menor mortalidade, de aproximadamente 10%. A indicação cirúrgica atual são para aneurismas acima de 3 centímetros, também mulheres em idade fértil com potencial de gestação, devido a uma altíssima mortalidade materna e fetal. E ainda, este guideline sugere que para pacientes com hipertensão arterial refratária, com estenose renal importante e com aneurisma, é possível tratamento independente do diâmetro. Nesta série de 2014, foram observados 624 aneurismas de renal, por um follow-up de 49 meses, e o diâmetro médio era de 1,5 centímetro. O crescimento encontrado para esses aneurismas foi muito semelhante com os dos outros, ou seja, um crescimento muito lento, de 0,086 centímetros ao ano. E apenas 3 pacientes desses romperam durante o segmento, sendo que os 3 eram maiores de 3 centímetros e representaram só apenas 18% de todos os aneurismas que eram maiores de 3 centímetros. E o que foi interessante desse artigo é que 50% desses pacientes que foram tratados tiveram melhora da hipertensão, e um outro fato interessante é que a calcificação do saco aneurismático não alterou o crescimento desses aneurismas. Os aneurismas de artéria hepática são, em sua grande maioria, extrahepáticos. E a indicação cirúrgica com grau de recomendação 1A são para aneurismas acima de 2 centímetros e, caso o paciente tenha muitas comorbidades, seja tecnicamente inviável para uma cirurgia endovascular e se considere uma laparotomia, uma cirurgia aberta, é possível se esperar até 5 centímetros para fazer a indicação cirúrgica. Ou ainda, um aumento de 0,5 centímetro ao ano, e se houver vasculites ou hemocultura positiva, é possível a indicação independente do tamanho. Os aneurismas de mesentérica superior, em sua grande maioria, são micóticos e são os que são mais sintomáticos. 90% dos pacientes se apresentam com sintomas. E a mortalidade da rotura pode chegar a 90% devido à associação de peritônio com a isquemia intestinal. E por isso, por essa altíssima mortalidade de rotura, com grau de recomendação 1A, todos os pacientes, independente do diâmetro, devem ser tratados. E os aneurismas mais raros, de gástrica, gastroepiploica, pancreatoduodenal, gastroduodenal e cólica, devido à mortalidade de rotura se aproximar a 90%, também devem ser tratados em todos os casos. Os de jejunal e ileal, a recomendação são para acima de 2 centímetros, e os de mesentérica inferior, devido à raridade, não houve literatura suficiente para se fazer nenhum tipo de recomendação. Em resumo, tratamento acima de 3 centímetros em mulheres em idade fértil com potencial de gestação, o de esplênica e renal, acima de 2 centímetros, celíaca, hepática, jejunal e ileal, e todos os demais tratamento independente do diâmetro. Lembrando que esse guideline deve ser visto com algumas ressalvas, a primeira delas, devido à raridade da doença, os graus de recomendação e níveis de evidência não são altos para todos os tipos de aneurismas. E, em segundo lugar, não há uma distinção entre aneurismas saculares e fusiformes. Eles são classificados em conjunto,
porque o conhecimento da história natural que nós temos dos aneurismas viscerais até o momento não faz separação com relação à morfologia, apesar dos aneurismas saculares serem aparentemente mais agressivos. No entanto, é o que nós temos aí de mais recente na literatura para o manejo dos aneurismas viscerais. Com relação ao tratamento, a correção aberta já é muito bem estabelecida. O primeiro relato de caso foi em 1953, por DeBake. Basicamente, nós temos duas técnicas, que é a ligadura com ou sem a revascularização. Lembrando que o tronco celíaco e a hepática comum são mais permissíveis de serem ligados, a depender das colaterais e da patência da veia porta, ou o PET e a aplicatura. O tratamento endovascular, atualmente, é a primeira opção para os aneurismas viscerais, quando tecnicamente viável, e vem tendo uma evolução muito grande, principalmente para os aneurismas mais complexos, com ramos eferentes importantes, com colos largos, com muita tortuosidade. E nós temos, basicamente, duas técnicas clássicas. A primeira delas é a embolização. A embolização, ela tem como principal desvantagem o segmento pós-operatório desses aneurismas, porque faz um artefato muito grande na tomografia, dificultando a avaliação do encolhimento, do saco aneurismático, da trombose. E os estentes, principalmente os estentes revestidos, eles têm a grande desvantagem de dificuldade de navegabilidade nas artérias tortuosas, porque a maioria deles vem em sistemas de liberação muito robustos. E temos ainda os não revestidos para apoio à embolização. Lembrando que o planejamento é fundamental, não só a via de acesso, mas a escolha do material e as incidências, ou seja, quais as angulações que nós vamos colocar na escopia para visualizar adequadamente o aneurisma, apesar das tortuosidades, e assim fazer um acesso mais rápido, um tratamento mais rápido, diminuindo o tempo cirúrgico. E, basicamente, se nós temos um diâmetro do colo estreito, ou seja, menor que metade do diâmetro do aneurisma, provavelmente apenas uma embolização será suficiente para o tratamento. Agora, se o diâmetro do colo é largo, ou seja, maior que metade do diâmetro de um aneurisma, muito provavelmente será necessário técnicas como colocação de estente revestido ou não revestido como apoio à embolização, ou até mesmo uma embolização proximal e distal, dependendo da artéria. Algumas técnicas mais recentes, que são as técnicas remodeladoras, como, por exemplo, a exclusão balão assistida, em que se coloca um balão em paralelo ao catéter da embolização, para que seja protegido de uma migração até se formar um núcleo estável de molas. A grande desvantagem dessa técnica é que é uma isquemia transitória do órgão-alvo durante o período da embolização, e a exclusão estente assistida, que tem o mesmo propósito, no entanto, tem a vantagem de não promover essa isquemia do órgão-alvo no período da embolização. E para essa exclusão assistente assistida, um estente utilizado é o estente Solitaire, que é um estente muito flexível, muito delicado, ele navega em microcatéter, ele tem que tomar muito cuidado no posicionamento dele para não ter migração, e ele pode ser utilizado tanto temporariamente, pode ser retirado ao final da embolização, ou pode ser deixado em loco, se assim desejado. A embolização pode ser feita em paralelo a ele, ou através da malha dele. O que nós temos de resultados até o momento em relação ao tratamento endovascular? Os resultados até então são animadores. Esse trabalho exemplifica isso, que foram 113 aneurismas viscerais por um follow-up ainda curto, mas de 39 meses, o sucesso técnico alto, de 96%, 97%, e uma taxa de reintervenção baixa, de 3,8%. Esses resultados foram replicados por outros trabalhos que vieram na sequência. Este é um outro trabalho de minha autoria, em que eu fiz no meu primeiro fellowship na Cleveland Clinic, junto com a equipe lá. Nós fizemos uma comparação do tratamento endovascular e o aberto. Percebam que no grupo aberto, 60% dos pacientes eram de aneurisma de artéria renal, justamente porque a maior parte deles fica no
na primeira bifurcação, dificultando o tratamento endovascular com as técnicas clássicas. Nós observamos que, apesar do tempo cirúrgico, a perda de sangue, o tempo de permanência hospitalar terem sido maiores no grupo operado via aberta, o sucesso técnico, o sucesso clínico e a sobrevida relacionada à doença não tiveram diferenças estatísticas entre o grupo operado endovascular e o grupo operado aberto. Aqui alguns casos de tratamento endovascular. Nesse caso, nós fizemos uma embolização, era uma mulher jovem, de 30 anos, com desejo de gestação, era um aneurisma pequeno, de 1,8 centímetros, e foi realizada uma embolização através do acesso femoral. Este caso, nós fizemos a colocação de um stent recoberto. A dificuldade nesse caso foi a grande tortuosidade da artéria esplênica, era um aneurisma de esplênica um pouco mais distal, de 3 centímetros, e o que foi necessário nesse caso foi a colocação de um sistema triaxial, foi um introdutor por dentro do outro, e por dentro um catéter para manter a estabilidade e conseguir fazer a alocação do fio guia, e assim a colocação dos 2 stents revestidos com tratamento do aneurisma. Este é um caso que eu trouxe para ilustrar uma conduta diferente do que nós estamos acostumados. Esse era um paciente de 65 anos, do sexo masculino, tinha comorbidades e tinha se achado incidental de um aneurisma de artéria hepática comum de quase 3 centímetros e se beneficiaria de uma cirurgia minimamente invasiva ou com um menor tempo cirúrgico. No planejamento endovascular, a gente tinha a seguinte situação: um aneurisma de artéria hepática comum, sem colo proximal distal, ou seja, a colocação de um stent revestido aqui implicaria em perder uma das hepáticas, e a ancoragem aqui no tronco celíaco também perderia a gástrica esquerda, a esplênica, sendo que a gastroduodenal já saía do próprio aneurisma, ou seja, seria muito risco de isquemia hepática. A embolização isolada aqui do aneurisma também seria arriscado, risco de isquemia e de migração das molas. E o uso do stent diversor de fluxo cerebral, que eu vou comentar na sequência, também não seria adequado, porque as artérias eram grandes, maiores do que o maior stent disponível. Então, nesse caso, para se evitar uma laparotomia e proporcionar ao paciente uma cirurgia minimamente invasiva, ele foi operado pelos nossos colegas da gastrocirurgia, que fizeram um clampeamento intraoperatório, avaliação intraoperatória da perfusão esplâncnica, hepática, que manteve-se boa, e aí foi realizada apenas a ligadura proximal e distal com segurança, e proporcionando ao paciente uma cirurgia menos invasiva. Ele evoluiu bem, e esse caso exemplifica como a interconexão das nossas especialidades beneficiam e muitas vezes, os nossos pacientes, principalmente com casos complexos. E o que nós temos de mais novo em relação ao tratamento endovascular dos aneurismas viscerais? Os stents diversores de fluxo são stents já conhecidos há vários anos, são stents abertos, multicamadas, que têm a finalidade de transformar o fluxo de turbilhonado para laminar e assim provocar a trombose do saco aneurismático com o tempo, sem perder os ramos eferentes importantes, uma vez que seja mais conhecido pelos cirurgiões vasculares, o diversor de fluxo é o Cardiacs Multilayer, devido ao uso mais conhecido em aorta, é um stent que vai de diâmetros desde pequenos até diâmetros grandes para tratamento de aorta, e ele foi testado para o território visceral há alguns anos, sendo que em 2012 saíram 2 publicações que exaltaram os ânimos em relação ao uso do multilayer para o tratamento dos aneurismas viscerais, porque foi encontrada uma patência de 90%, próxima a 90%, e uma exclusão do aneurisma de 84% e 90%. E aí, achou-se na ocasião que o multilayer poderia ser a solução para o tratamento desses aneurismas mais complexos, com ramos eferentes importantes, ou que poderiam se beneficiar de um tratamento endovascular. No entanto, publicações que vieram na sequência, com maior tempo de segmento, mostraram que a patência do multilayer para o território visceral não era tão boa assim,
E o relato de caso de algumas fraturas de stent, desconexões do multilayer, acabaram por levantar a preocupação sobre a segurança do uso do multilayer nas artérias viscerais, e acabou-se que esse stent começou a ser cada vez menos utilizado, tanto que atualmente nós praticamente não encontramos mais publicações utilizando o multilayer para aneurismas viscerais. E aí voltou-se a pergunta do que fazer com esses aneurismas mais complexos, que não poderia se perder ramos eferentes, que tinham colos largos, etc. E foi aí que veio a ideia de se utilizar os diversores de fluxo utilizados no território cerebral, como o Pipeline, o LEO, o FRED, que são stents pequenos que se aproximam do ideal, que são muito flexíveis, navegam bem por tortuosidades, e por que não utilizar esses stents para os aneurismas viscerais nessas características, que tenham ramos eferentes importantes. Existem alguns relatos de caso desde 2015 com o uso dos stents diversores de fluxo cerebral, mas este ano de 2020, que saiu a primeira publicação do primeiro relato de série de casos com 1 ano de seguimento, todos esses pacientes eram aneurismas complexos com ramos eferentes, que não poderiam ser perdidos, e a patência do stent encontrada foi de 83%, dos ramos de 89%, e a redução do saco de 56%. São resultados ainda muito iniciais, mas um campo que vem se abrindo muito rapidamente para o tratamento dos aneurismas viscerais. Uma característica importante em relação a esses stents, a primeira delas é o equilíbrio entre a dupla antiagregação plaquetária que você deve fazer para poder promover a trombose do saco aneurismático, mas manter a patência do stent. Então, alguns autores sugerem a introdução da dupla antiagregação plaquetária 1 semana antes da cirurgia. E uma desvantagem desses stents é que eles são dedicados para o território cerebral, então eles são pequenos, o diâmetro máximo é de 5,5 milímetros, atendendo artérias de até 5 milímetros, o que muitas vezes não é viável para as artérias viscerais, que em muitos casos são maiores que isso, como por exemplo naquele caso da hepática que eu mostrei anteriormente. Este é um caso de um diversor de fluxo utilizado para um pseudoaneurisma de mesentérica superior, foi colocado um pipeline, sem perder as jejunais. E também, neste ano de 2020, saiu a primeira publicação do uso dos stents de Casper, que são os stents de carótida, também são stents abertos, dupla camada, de nitinol, são utilizados para carótida. Eles não são oficialmente diversores de fluxo, mas eles têm propriedades diversoras de fluxo, e a grande vantagem deles é que o diâmetro máximo vai até 10 milímetros, ou seja, é possível, teoricamente, o tratamento dessas artérias que têm maior diâmetro. Então, nós temos um relato de série de casos de 6 pacientes, todos eles tratados com o Casper, com 12 a 15 meses de seguimento, e com resultados iniciais também animadores. E como perspectivas futuras, ainda nenhum caso foi realizado com esses dispositivos. Temos o Peconos Stent, que esse stent é desenhado para o tratamento de aneurismas de bifurcação. Então, é um stent com um formato de pétalas na ponta, que segura as molas. O Web Device, que é o Woven Endo-Bridge Device, que é um dispositivo muito semelhante ao Amplatzer, aquele plug, mas ele é muito delicado, de nitinol, autoexpansível, também desenhado para esses aneurismas saculares com colos largos. O Eclipse, que também é um dispositivo diversor de fluxo, que aumenta as suas cerdas aqui perto do aneurisma para promover a trombose dele. E o Barrel Device, que é esse stent com as malhas um pouco mais abertas, próximo ao aneurisma, para que seja facilitado a introdução do microcatéter por dentro das malhas e assim realizar a embolização do aneurisma. Portanto, o tratamento endovascular, ele vem mostrando bons resultados, está em uma evolução crescente, tem o potencial de trazer mais benefícios para os casos mais complexos e também permitir futuramente aí, o tratamento minimamente invasivo de um maior número de pacientes. Como conclusões, vem havendo um aumento do limite de diâmetro para indicação cirúrgica, pois tem sido observada estabilidade em aneurismas como os esplênicos e os renais.
Novas técnicas e materiais derivados da neurointervenção parecem promissores para aneurismas complexos com ramos eferentes e colos largos. E mais estudos, claro, são necessários, pois os graus de evidência para indicação cirúrgica não são altos para todos os tipos de aneurismas viscerais. Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para a discussão. Obrigada. Oi, Nayara, é o Mauro que está falando, tudo bem? Parabéns, excelente apresentação, que é um assunto que é difícil, né? A gente acaba vendo pouco desses casos, porque o momento diagnóstico acaba sendo meio incidental em alguns desses pacientes. Eu tenho duas perguntas para você, mas eu vou guardar para depois. Agora eu queria apresentar o Paulo Hermann. Paulo Hermann é professor livre-docente da disciplina de cirurgia, do gastroenterologia, né? Agora as coisas mudaram lá. E eu espero que ele dê para nós, cirurgiões vasculares, a visão dos cirurgiões do aparelho digestivo sobre isso. Então, Paulo, você. Obrigado, Mauro. Obrigado, André. É bom estar com vocês aqui. Eu não vou fazer uma apresentação formal, slides, nada disso. A apresentação da Nayara foi fantástica, ela deu uma visão completa de todos os aspectos dos aneurismos viscerais, mostrando não só a expertise, mas a experiência. O que é muito interessante são as mudanças com o passar do tempo. Então, no começo, nós operávamos os pacientes com 2 centímetros, depois foi para 2,5 centímetros, e agora para alguns aneurismas, como a Nayara mostrou, 3 centímetros. E o segundo aspecto é uma mudança que não está ocorrendo só em relação ao aneurisma, mas a qualquer outra doença, pelo menos da nossa área do aparelho digestivo, é o uso de técnicas minimamente invasivas. No passado operávamos todos, e hoje, se nós formos olhar os guidelines, nós só operamos aqueles onde, tecnicamente, que nem o caso do aneurisma de artéria hepática mostrado, onde tecnicamente é ruim para fazer por radiologia intervencionista. Então, hoje, a cirurgia ficou com, teoricamente, as sobras daquilo que não se pode fazer por radiologia intervencionista, e eu acho que está certo, eu acho que nós temos que buscar sempre a abordagem minimamente invasiva. Tanto que, do ponto de vista, mesmo aqueles casos cirúrgicos, hoje nós tentamos operar por laparoscopia. Então, alguns casos em que não se consegue fazer por intervenção, nós tentamos fazer por laparoscopia. Isso é sempre olhando uma abordagem minimamente invasiva. Então, acho que vai haver uma mudança, mas isso tudo vai depender muito de expertise e equipamento. Eu acho que, para o Brasil, isso é um grande problema, porque tem poucos experts em trabalhar a parte arterial de forma endovascular, e em poucos lugares nós temos a disponibilidade de todo esse equipamento que a Nayara muito bem demonstrou, que em nosso meio ainda são muito caros, e talvez pela falta desses especialistas e pela não acessibilidade desse equipamento todo, ainda se opere bastante, apesar de ser raro, mas ainda se opere de forma aberta ou laparoscópica esses pacientes. Eu acho que isso é um ponto importante. Então, a cirurgia, por exemplo, a colicistectomia no Brasil é a cirurgia mais simples de fazer por laparoscopia. Se nós olharmos o ambiente SUS, 1/3 das colicistectomias no Brasil ainda são abertas, não são nem laparoscópicas. Então, o que dizer disso? Lógico que o paciente que tem aneurisma visceral deveria ser encaminhado para um centro especializado onde tem esse equipamento. Mas o tratamento cirúrgico aberto laparoscópico ainda tem o seu papel, já que nem todos os lugares têm a disponibilidade dos super especialistas. Mas, no mundo ideal, eu acho que a cirurgia fica com um grupo cada vez menor de pacientes para serem operados, e eu acho que essa é a tendência para tudo. A mínima invasão vai ser cada vez mais popular. É isso aí. Só complementando um pouco a visão que o cirurgião gastro e não vascular tem disso aí. Muito obrigado, Paulo. Sempre é bom ouvir alguém que tenha outra visão do que a gente, né, que lida com isso. Eu
estou deixando aberto para quem quiser fazer as perguntas. Acho que podem fazer pelo chat, ou se quiser falar aqui, fazer. Eu vou chamar o Zé Guilherme, depois a gente abre para as perguntas. O doutor Zé Guilherme também é do Hospital Sírio-Libanês, é professor da faculdade e é um neurointervencionista, um neuroradiologista que está muito acostumado com os stents de uso intracraniano, que são os que a gente está incorporando à nossa prática, e tem bastante experiência quanto à patência, ao tratamento desses pacientes com os antiagregantes, a evolução de trombose do aneurisma, ou de trombose do próprio stent, redução do aneurisma, isso no território cerebral. Então, eu gostaria que ele comentasse e depois a gente parte para as perguntas de todos. Por favor, doutor Zé Guilherme. Boa tarde, muito obrigado aí por ter a oportunidade de assistir uma aula tão interessante. Eu não estou tão acostumado, cada vez mais a gente fica na parte intervencionista, cirúrgica, e fica preocupado com a técnica, com os procedimentos, com os stents e com todas essas coisas, e nos esquecemos dessa visão mais geral das indicações e tudo mais. Parabéns, Naira. Muito bom. Agora, da minha parte, assim, o que eu posso comentar é exatamente isso. Que eu tenho feito alguns casos para ajudar alguns cirurgiões vasculares que não estão acostumados a trabalhar com os stents, e faço isso com todo o prazer, porque eu acho que vocês da cirurgia vascular nessa área, teriam que incorporar e desenvolver materiais mais próprios para a região. É evidente que, como é uma doença rara, fica difícil você fazer isso, mas os nossos materiais se assemelham muito para esse tipo de caso. E, assim, 2 comentários apenas que eu acho que é importante. Se está se pensando em usar stent, qualquer stent que seja, os nossos problemas foram sempre com a agregação plaquetária e oclusão de artérias. Então, esses problemas simplesmente desapareceram, felizmente, com as introduções dos antiagregantes mais recentes, seja o Prasugrel ou o Ticagrelor. Assim, dando a minha experiência nessa área, o Ticagrelor ele é mais antigo, ele já está demonstrado alguns casos com resistência, e ele é de dupla administração, quer dizer, de 12 em 12 horas, tem ação muito curta, e muitas vezes temos problemas de adesão do paciente. Além disso, dá um certo incômodo, como dispneia, etc., e os pacientes não se sentem bem. Então, nós, ultimamente, temos usado o Prasugrel, que é o Efient, 10 miligramas, é um por dia apenas, com AS, e estamos caminhando na direção da monoterapia só com Efient, mas, por enquanto, continua em dupla, e é preciso cuidar apenas que ele é contraindicado em AVC prévio, ele é contraindicado para pessoas idosas acima de 70, na verdade, os trabalhos, mas a gente toma cuidado com os pacientes acima de 65, e em baixo peso, é um antiagregante potente. Então, mas os nossos problemas com os stents desapareceram, simplesmente desapareceram. Então, é muito interessante dar esse testemunho para vocês, e as nossas bifurcações são muito parecidas com as bifurcações da renal, muito diferentes dos outros, das hispânicas, etc., mas na renal são muito semelhantes. Então, qualquer técnica nossa pode ser aplicada. Eu acho que seria interessante
se existe algum interesse em passar a utilizar isso, nós estamos sempre abertos a que vocês possam intercambiar com a gente experiências, e os serviços em que eu estou, já alguns cirurgiões vasculares tive o prazer de poder trabalhar junto. Então, é isso aí, apenas as questões sobre os devices. Há um device que, para mim, vai ser muito bem aplicado nas bifurcações, que são os webs, que a Nayara falou. Tem eu já, por acaso, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa disso, e tem um caso já relatado na literatura, feito em renal, e é um conceito de stent intrassacular, e esse conceito, como é dos outros que estão por aí descendo, imaginando que a gente precisa, esses aneurismas de bifurcação, a gente precisa remodelar a artéria. Então, se a artéria não for remodelada, se você puser só mola lá dentro, ele vai refazer. Se você puser só qualquer coisa, ele refaz. Então, a recidiva é importante de evitar, e esses webs são bem interessantes mesmo. Acho que era isso. Zé Guilherme, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você faz ataque desses antiagregantes? Sim. Sim, é o mesmo. Como é que é a sua terapia dupla? Eu acho que é uma coisa importante, porque a gente está começando a usar esses dispositivos agora, e eu sei que na sua experiência inicial teve bastante trombose desses stents, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que, para vocês, muitas vezes o segmento desses aneurismos acaba sendo feito com arteriografia. Com relação a angiotomo, por exemplo, você vai perder a qualidade de avaliação de vazamentos, ou você pode ver crescimento, mas de vazamentos ou outro tipo de coisa. Então, isso, para a gente, também é um problema. Quando a gente emboliza, a Nayara comentou isso na discussão dela, o parâmetro de tomografia fica muito pobre, porque às vezes pelo artefato você não vê vazamento. Como é que vocês resolveram isso? Então, a primeira questão, que é em relação ao antiagregante, esses antiagregantes, a gente pega sempre a experiência. Eu até falei para você que o Pedro Lemos é um cara excelente, eu sempre ligo para ele quando tem qualquer coisa, meu guru das antiagregações, um cardiologista que estuda isso, gosta disso. Então, a cardiologia está anos-luz na nossa frente nesse âmbito aí. E é bastante característico. O Efient, por exemplo, e o Brilinta, eles têm um efeito, que é o Prasugrel e o Ticagrelor, eles têm efeito começando em meia hora. Então, o Efient, especialmente, o Prasugrel, e a nossa dose de ataque é 10 miligramas, é 60 miligramas no dia anterior, e vamos em frente. Há uma opção de você fazer 5 dias antes também, né, tomando os 6 comprimidos, até o dia do procedimento. Não tem os trabalhos que medem não tem diferença, Você chega no dia do seu procedimento com tudo. Eu tenho um caso específico que fez Doppler transcraniano no uso de Brilinta, mostrou embolia durante o Doppler, paciente sintomática, eu troquei para Efient e fiz Doppler 1 hora depois, o paciente não tinha mais nada, tinha recuperado perfeitamente todas as suas coisas. Ficou com umas lesõezinhas da embolia anterior. Então, eu tenho preferenciado quando pode, quando não é muito velho, quando não teve AVC, quando não tem baixo peso. Isso, mesmo assim, já tem o Efient de 5 miligramas, que você pode usar no baixo peso também, mas eu ainda não comecei a usar. Tem uma paciente agora, especificamente, de 50 quilos, por acaso agora, coincidência a gente está falando,
e que eu vou testar o Efient de 5 miligramas. Mas a coisa é essa, o Brilinta pode ser feito também do mesmo jeito, o Brilinta, a dose de ataque é diferente, são 2 comprimidos no dia anterior, de preferência. O clopidogrel não, o clopidogrel efetivamente é bom você começar a utilizar 7 dias antes. Isso já é bem estabelecido, porque a dose de ataque do clopidogrel ela só vai ser estabilizada no sangue lá por volta do 3º dia. Então, é bem, apesar deles fazerem anteriormente assim, os cardiologistas, prévio não é. A segunda questão, que é relativa o AS, se o paciente não toma antes, o que é muito frequente é tomar, mas se ele não toma antes, eu faço só 2 comprimidos no dia anterior do mesmo jeito. Ou é isso. Com relação e assim, não é receita de bolo, é o que os caras fazem, entendeu? Sem inventar a roda, é o que o cardiologista faz. E a segunda questão é com relação ao controle. Então, eu não faço controle com angiotomo, por causa disso mesmo, de toda a experiência anterior. Os nossos controles são sempre com angiorressonância, que eu não sei qual é a expertise na periférica, porque tem movimento, etc., né? Nós não temos movimento no intracraniano, então não temos muito problema ao fazer ressonâncias. Eu tenho até um trabalho, uma tese de um aluno meu que dá, comparando com angiografia de sensibilidade, especificidade altíssima nas duas comparações. Quando tem dúvida, quando tem stent, há um problema porque fica sem fluxo dentro do stent. Mas é uma questão, você não está interessado em saber se tem fluxo dentro do stent, você está interessado em se o neuroradiologista ele for experiente no assunto, ele consegue ver se o aneurisma está enchendo, se há vazamento, como você disse, ou coisa desse tipo. Entendeu? Mas é uma situação diferente. Realmente, não sei como resolver para vocês com o movimento. Não sei. Porque o stent também vai dar artefato, independente de qualquer coisa. Tudo bom? Olha, obrigado. Foi bom, muito mal. Posso fazer uma pergunta para a Nayara? Por favor. Nayara, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Você mostrou alguns casos em que a embolização seria interessante. Casos com colo bem apertado, caso em que você, colocando o stent, você fecha vias importantes. A minha pergunta é a seguinte. Se você tem um caso que seria favorável tanto para a embolização quanto para a colocação do stent revestido, você leva em conta a doença provável do paciente? Porque eu tenho a impressão que quando você faz a sua embolização, com as molas ou com o que quer que seja, você fecha aquele aneurisma que está evidente, mas a doença da parede vai continuar. Então, assim, eu ficaria mais seguro se a gente conseguisse ocupar uma parte maior dessa parede, por exemplo, com stent revestido. O que você acha? Sim, inclusive tem alguns relatos de caso na literatura de rompimento de aneurismas supostamente tratados com sucesso com embolização. Justamente por isso, porque o fluxo ainda continua batendo ali, né? Por mais que o aneurisma esteja cheio de molas, o fluxo ainda está ali, pode passar por pressão através das molas e futuramente levar ao rompimento do aneurisma. Então, existe relato, sim, de rompimento de aneurismas já tratados. Então, na minha opinião, se for factível e for possível a subida de um stent revestido para tratamento, é preferível.
No entanto, o problema é justamente a navegabilidade. Esses stents revestidos, eles são muito grosseiros, né? Então, a dificuldade para levá-los, muitas vezes até o final da artéria, para colocar na posição correta, é grande. Mas sempre que possível, com certeza, eu acredito que os stents revestidos tratam melhor os aneurismas viscerais do que a embolização, principalmente nesses aneurismas saculares, né? Isso eu estou levando em consideração artérias sem fluxo, sem ramos eferentes importantes, um aneurisma que a gente consiga colocar com segurança o stent sem prejudicar a perfusão do órgão-alvo. Posso fazer uma pergunta? Vai, Paulo. Posso? Bom, mais uma vez, Nayara, obrigado pela ótima aula e revisão. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando nós estamos fazendo uma reconstrução aberta, uma correção aberta, especialmente de artéria hepática ou de mesentérica, nós clampeamos e observamos o que acontece ou com o fígado ou com o intestino. Como é essa avaliação quando você está trabalhando intravascular? Na verdade, essa avaliação tem que ser no pré-operatório, né? Então, ou faz essa avaliação da angiotomografia, com uma reconstrução 3D, avaliando todas as colaterais, todas, né, para ter uma noção dessa circulação colateral, porque, ou uma arteriografia, realmente, antes da correção endovascular. No entanto, realmente, assim, muitas vezes a gente tem dúvidas, justamente, eu trouxe aquele caso para exemplificar isso, que são casos que, por mais que você faça essa avaliação da tomografia, reconstrua, faça 3D, veja todas as colaterais, faça uma arteriografia bem feita no intraoperatório, você ainda fica com dúvida se há risco de isquemia hepática. Porque a gente não está, de fato, vendo a perfusão, né? A gente não está vendo o intestino, não está vendo o fígado ali. Então, nesses casos de dúvida, é preferível mudar a conduta aí para mais uma videolaparoscopia, fazer essa interconexão das nossas especialidades. Posso fazer uma pergunta, André? Nayara, parabéns pela aula, muito interessante, bem explicativa, né? Eu queria fazer duas perguntas que eu acho que são importantes. A gente deu um enfoque na correção dos aneurismas com o objetivo sempre de preservar até prefere fechar a artéria. Isso é factível no território esplênico, onde você pode ocluir a artéria e ainda assim preservar o fluxo para o baço, por colaterais. Isso é possível na artéria hepática comum, quando você tem o fluxo retrógrado que mantém o fígado viável. Então, eu queria entender de você quais são esses critérios, assim, como é que se pode fazer para avaliar isso antes de decidir, que às vezes você não tem o stent revestido ou o custo é proibitivo. E a outra pergunta é com relação a aneurismas viscerais de origem venosa, que são um território de controvérsia na decisão para tratar, né? Então, assim, já vi alguns relatos de aneurismas de vasos mesentéricos, até da veia porta, e existem dúvidas de quando intervir, né? Uhum. Com relação à primeira pergunta, assim, se o aneurisma é muito distal, em uma artéria esplênica, por exemplo, é recomendável não fazer a embolização da artéria, pelo risco de isquemia do baço. Então, é mais até recomendável, tem vários autores que recomendam isso, fazer logo a esplenectomia, se a sua ideia é ocluir a artéria esplênica de vez, se o aneurisma é muito distal, perto do hilo, né? Então, é muito arriscado você provocar uma isquemia. Pode arriscar, já tem que ficar aí de olho, porque o paciente pode precisar de uma esplenectomia em breve. Na artéria hepática, a mesma coisa. Se for muito intrahepático, é preferível o tratamento via aberta do que fazer uma embolização lá dentro do fígado. Com relação aos aneurismas venosos, assim, os arteriais já são raros, quiçá os venosos, né, com relação à literatura, nós não temos recomendação para esse tipo de situação. A grande maioria das vezes o tratamento é clínico, é acompanhamento mesmo, talvez uma certa profilaxia de trombose por conta do fluxo turbilhonado que faz dentro desses aneurismas venosos,
mas esses casos são completamente individuais. Eu acredito que pelo diâmetro, se o diâmetro for muito grande, deve ser considerado tratamento. Aí, nesse caso, atualmente, o que nós temos ainda é a cirurgia aberta para esse tipo de situação, né? Não temos stents dedicados para aneurismas venosos, viscerais. Mas a grande maioria das vezes ainda é feito o segmento clínico mesmo desses pacientes com exame de imagem, quando são assintomáticos, não relacionados à trombose. Obrigado. Nayara, eu tenho também, Calógio. Oi, Dr. Calógio. Tudo bem. Nayara, você sempre excelente falando. Sua apresentação foi muito abrangente, bastante didática. Gostei muito e colocou as coisas críticas e as coisas novas também que estão chegando. Uma curiosidade minha, porque eu não tenho nenhuma experiência, são os diversores de fluxo, os stents diversores. Quais são as características desses stents que os tornam melhores que os nossos stents revestidos? Eu não acho que os nossos stents revestidos para a área esplânquina são tão limitados assim do ponto de vista de indicação. Pelo contrário, já algumas vezes tive a oportunidade de usar e não achei tudo isso. O que os stents diversores têm de melhor? Porque se nós formos pensar, fazer uma comparação com o multilayer nas grandes artérias, o multilayer foi uma grande negação. Primeiro, ele não tem boa navegabilidade. Segundo, os resultados ainda não foram confirmados, que eles são realmente efetivos na prevenção da ruptura. Estou falando da ruptura, não da trombose, né? O Guilherme falou muito bem sobre a trombose, mas eu queria saber esse aspecto. No que os diversores, quais são as características, os princípios, e no que os diversores, quanto eles são eficazes na prevenção da ruptura. Existe já na literatura uma experiência razoável em caso de aneurismas viscerais ou só na área cerebral? Bom, Dr. Calógio, como eu disse na aula, sempre que possível, o uso dos stents revestidos são preferíveis, né? Os stents diversores de fluxo cerebrais, eles têm vindo para serem utilizados para aqueles aneurismas complexos, né? Que tem aqueles ramos eferentes que você não pode fechar colocando o stent revestido, ou para aqueles aneurismas que têm o colo muito largo, ou seja, a colocação de molas ali pode ser arriscada, pode haver migração, ou aneurismas de artérias muito tortuosas que os stents revestidos não chegam, porque eles são muito robustos, eles têm um sistema de entrega grande, né? Todos que nós temos atualmente são sistemas de entrega grande. Os stents diversores de fluxos cerebrais, eles são muito menores, eles são muito mais flexíveis, eles navegam em artérias mais tortuosas, eles já têm uma grande experiência pelos neuroradiointervencionistas, né, no território cerebral. Então, seria o uso desses diversores de fluxo mais para esses casos em que a gente não tem opção, que teria que fazer uma cirurgia aberta para fazer o tratamento. Uma renal, que tem um ramo importante, uma hepática. Então, seria nessa situação. A diferença deles para o multilayer é, primeiro, a flexibilidade, o material, a engenharia que eles são feitos são diferentes do que é feito do multilayer. O multilayer é feito de cobalto, liga de cobalto. Os demais são níquel, titânio, são outros materiais mais flexíveis. Então, eles seriam nessas situações, para esses aneurismas mais complexos, que a gente fica sem opção de tratamento endovascular e os pacientes teriam que ser operados por laparotomia. O que tem na literatura até o momento são poucos relatos de caso, desde 2015, pouquíssimos relatos de caso, e aquele relato de série de casos que eu mostrei no final da aula de 6 pacientes com segmento de 1 ano, com resultados animadores, são muito iniciais, mas animadores, e acredito que para o futuro aí a gente vai ter bastante mais informações a respeito disso. André? Júlio, que tinha uma pergunta, por favor. Qual é o diâmetro? Só o diâmetro, por favor. O maior diâmetro desses stents diversores disponível. 5,5 milímetros, ou seja, eles se adequam a artérias de até 5 milímetros. Então, muitas vezes a artéria esplênica é muito maior que isso, a hepática é maior 7, 8, né? Então, por isso que também tem se testado o Casper, que é aquele outro stent que eu mostrei no final da aula, que tem o diâmetro máximo de 10 milímetros. Obrigado.
André? Por favor. Um comentário em relação à cirurgia aberta, que já foi comentado pelo Paulo, né? Cada vez mais restrita a sua indicação de cirurgia aberta, mas vou me reportar a esse caso que você apresentou do aneurisma da hepática, né? Que foi favorável para a ligadura porque tinha um colo proximal e um colo distal. A questão é quando não tem colo distal e o aneurisma termina nas duas artérias hepáticas, ou seja, como se fosse um tóraco abdominal, digamos. A dilatação, a saída é de um lado a artéria hepática direita e do outro lado a hepática esquerda. Eu estou mencionando isso porque já tive uma vivência, algumas, desse tipo, em aneurismas grandes, acima de 3 centímetros, não só da hepática, como das renais, né? Praticamente em que a trifurcação da renal, né, sai de dentro do aneurisma. Eu acho que em aneurismas com indicação cirúrgica, 3, 4 centímetros, que nós tratamos cirurgicamente, cirurgia aberta, estou dizendo, até porque não vejo outra opção. Nenhuma situação desse tipo, em primeiro lugar. E a outra, uma pergunta para você. Está saindo agora um stent próprio para carótida, revestido, que é o Sigward. Conhece? Não. Nayara? Não. Então, é um stent com uma camada dupla de nitinol e uma tela muito fininha de um material que eu não sei te dizer, porque ainda estou estudando, mas que poderia, se aplica na carótida, inclusive para tratamento de pseudoaneurismas de carótida, aqui na região cervical, fico imaginando que também deve servir para aneurismas viscerais, exatamente pela flexibilidade do material e pela impermeabilidade da telinha, muito fina. É capaz de fazer um nó como se fosse um Biaban, por exemplo. Não conhece esse material? Nayara. Não conheço, doutor Júlio. E também não vê nenhum relato de caso da utilização dele para o território visceral. De fato, não tem, porque foi lançado para tratamento da carótida, mas pelas características, ou seja, a impermeabilidade do material e a flexibilidade, seria uma opção, passa assim na minha cabeça. Com certeza, tanto que ideias vêm sendo cada vez mais aplicadas no território cerebral, como e eu tenho certeza que cada vez mais esses stents flexíveis vão ser usados no território visceral, porque realmente é uma limitação que a gente tem com os nossos stents revestidos tradicionais. Perfeito. Obrigado. Posso dar uma opinião sobre isso? Sobre esse material? É o seguinte, não só sobre o material, duas coisas. A primeira é, a nossa experiência em aneurismas grandes, embolizados com molas, intracraniano, no território extracraniano, carotídeo, pelo menos, nós sabemos que as molas só tomam 40% do espaço. Então, é muito óbvio que você possa ter um ressangramento, que você possa ter, enquanto o aneurisma não estiver totalmente fechado. Então, a associação no cérebro, atualmente, os diversores de fluxo em aneurismas grandes, a gente está usando também mola, diversor e mola. Porque exatamente tivemos as surpresas de ter algumas hemorragias exatamente nos primeiros tempos. Parece que muda a pressão dentro, não temos certeza por quê. Mas o fato é que isso desapareceu ao usar molas dentro do aneurisma. Então, se for usar um diversor em aneurisma muito grande, ou aneurisma grande, meu conselho
é que use com molas, sempre. O aneurisma, o stent serve para remodelar a artéria e a mola para trombosar o aneurisma mais rápido, digamos assim. A segunda coisa é com relação a esses stents. Eu tinha alguma experiência com o stent Casper em utilização em pseudoaneurisma de carótida. E o meu resultado não foi melhor do que o resultado com o stent normal, simples, o all stent, que você coloca ali e remodela a artéria perfeitamente. Não foi experiência. Estou tentando publicar um artigo faz tempo sobre isso, mas não consigo. Isso é uma experiência em mais de, acho que são 17 casos, se não me engano, comparativos, alguns com Casper e outros com all stent normal. Então, estamos falando de, eu acho que nós temos que ter cuidado em falar de coisas diferentes. Uma é quando a gente vai tratar um aneurisma fusiforme, pseudoaneurisma, um aneurisma que basta mudar o fluxo dentro da artéria que resolve. O outro é aneurisma sacular mesmo, que esses aí a gente tem que tentar eliminá-lo de uma forma mais efetiva, digamos assim. Estou falando da minha experiência em cérebro, hein? Não entendo nada dessa área aí. Eu vou interromper um pouquinho, porque a gente já está meio adiantado. Infelizmente, a gente começou mais tarde. É um assunto palpitante. E aí agora eu vou falar com a Nayara, que eu ainda não falei. Parabéns, Nayara, como você brilhou. Acho que eu sabia que isso ia acontecer e que as pessoas que a gente convidou iam trazer sempre um comentário interessante. Eu queria só fazer uma consideração para você comentar. E vou juntar algumas coisas do que o Dr. Júlio falou, do que o Dr. José Guilherme falou e do que o Dr. Paulo Herrmann falou, né, com relação a custos e etc. A primeira coisa que a sua aula deixou claro é que talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais conservador com a clínica, não tão conservador com o de hepática. Eu também não consegui entender muito porquê, né? Porque 2 centímetros, apesar do nível de evidência não ser tão alto, mas me chamou a atenção. Eu penso nesses aneurismas que você discutiu, eu sempre penso assim, isso que eu preciso tentar, pelo menos, preservar o fluxo, e aqueles em que eu não preciso. Os aneurismas de jejunal, os aneurismas de gasodenal, de gastroepicloica, pancreatododenal, que você falou, esses daqui a gente opera sem pensar muito no diâmetro, eu consigo entender, porque são vasos que são de difícil acesso, às vezes por endo, e é aberto, nem se diga, então você acaba sendo mais liberal com a indicação. Agora, também são os que você não tem como preservar fluxo, então acho que esses daí são mais simples. O de esclênica, muitas vezes eu não vejo a grande dificuldade de preservar o fluxo num aneurisma que é no terço médio dela. Se for um Viaban, hoje, graças a Deus, vai vir o Viaban 014, a gente já tem o Bigraft 014, que vai navegar muito bem nessa circunstância. Mas, sim, você poderia ocluir essa esclênica impunemente. Acho que o Júlio tem bastante experiência com isso também, aberta. Então, eu fico me perguntando se realmente a gente tem que ir por esse caminho de colocar um pipeline para preservar um fluxo numa artéria esclênica que você não precisa do fluxo dela. E talvez o que a gente precisa é para as bifurcações, que aí a gente vai continuar no mesmo problema, né? Na bifurcação hepática você viveu isso, e o que o Júlio falou na renal, quando é bifurcação, está ótimo, a gente consegue talvez remodelar o fluxo, quando ele é puramente sacular, colocar o web, que o Zé Guilherme comentou, e você também, mas muitas vezes é uma trifurcação, é um pouquinho diferente, quer dizer, aquele ramo que sai do aneurisma, no mínimo aquilo vai perder, se não perder mais algo importante. Então, eu queria ouvir a sua opinião, você levantou tudo isso, mas quando a gente vai para a realidade, como o Paulo falou, você não tem isso disponível para todo mundo em todo lugar. Talvez priorizar, né, esses aneurismas que você precisa preservar fluxo, aí sim, e nos outros, infelizmente, talvez seja perder o fluxo e embolizar, e aí com todos os recursos que a gente pode ter. Só para você fazer uma consideração final. Obrigado, parabéns, eu adorei sua aula, aprendi muito. Bom, eu acredito que é sempre que possível utilizar o que a gente tem de mais concreto até o momento, realmente, que é os stents revestidos, a embolização, nem que se a gente tenha que embolizar a artéria e isso não tenha nenhuma repercussão para o órgão-alvo. Se não houver nenhuma repercussão para o órgão-alvo, uma esplênica no meio,
realmente uma gástrica, uma gastropiploica, tiver uma boa circulação colateral, também não vejo motivo de ficar ainda querendo ver muitas coisas novas e testar essas coisas, sendo que a gente não vai ter muito benefício. Agora, esses aneurismas de bifurcação, trifurcação, renal ou hepática, tudo, a gente precisa ir mais a fundo, realmente, no planejamento endovascular, nos materiais, porque o risco é muito grande, né, de perder uma artéria dessa, de perder uma artéria, um ramo principal ali da renal, nem que se for o caso de colocar 2 diversores de fluxo em paralelo, já existe relato disso, mais associar a embolização do saco. Então, a construção de algumas técnicas dessas, com os materiais novos que vêm chegando, com certeza vão beneficiar os pacientes com esses aneurismas complexos que a gente não tem opção. Não estou falando daquele aneurisma que, com certeza, isso não precisa disso, na minha opinião, no momento que nós estamos vivendo hoje, com as evidências que a gente tem hoje desses materiais. Mas esses outros mais complexos, ao invés de submeter o paciente para uma cirurgia aberta, um paciente que se beneficia de uma endovascular, eu acredito que vale a pena ser estudado com esses novos materiais, com certeza. De novo, eu queria te parabenizar, agradecer os debatedores. Infelizmente, a gente uma hora tem que encerrar, como se esse assunto não acaba, né? Quanto mais material vai aparecendo, a gente vai aprendendo. É uma doença rara, mas sempre que ela aparece é muito desafiadora por essas características que a gente está falando, né? Como o Zé Guilherme falou, além de tudo, a gente tem um inimigo que é a mobilidade dos territórios, que eles não têm. Isso para a gente é ruim para fazer vários ângulos, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então, eu queria te parabenizar, agradecer todos, o Paulo Hermann, o Mauro, que ajudou a gente a moderar, o Dr. Júlio, o Zé Guilherme, que eu sempre convido, né? Parece que eu protejo a radiologia, mas é que eu acho que realmente a gente tem muita coisa para aprender com esses materiais novos. Muito obrigado, Nayara. Eu agradeço parabenizo de novo. Prazer. Reforço para todos o convite de que quem quiser trazer casos ou tópicos para serem discutidos, as portas estão abertas. Eu acho que o que a gente vê hoje é o espírito do núcleo. Então, portas abertas, quem quiser, por favor, envie. Se quiser sugerir só algum tema também, vai ser muito bem-vindo. Como eu disse, esse ano, infelizmente, a gente não vai ter a última reunião, que é no dia 30, mas ano que vem a gente vai se encontrar de novo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, então eu vou pedir para encerrar a gravação. Parabéns, Nayara, pela apresentação. Muito obrigado, a gente aprendeu muito. E aos demais palestrantes. Obrigado. Parabéns, Nayara. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Acho que a gente pode encerrar a gravação.